Olá, irmãos, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Bom, não vou nem me apresentar, porque eu acredito que todos já devem me conhecer já de velhos tempos, né, irmãos? Mas glória a Deus. É uma alegria muito grande estar com cada um de vocês, bendito seja Deus, né? Para que possamos hoje estar partilhando um pouquinho da palavra de Deus, em especial, né, o capítulo 27 do livro do Atos dos Apóstolos, né, onde eu fui incumbido pelo nosso coordenador diocesano aí, do Ministério de Pregação, Fabiano, a dar continuidade, né, irmãos, nesse estudo tão maravilhoso que estamos tendo sobre esse livro abençoado que é o livro do Atos dos Apóstolos. A gente sabe muito bem já no começo, né, que eu acredito que os irmãos devem ter já comentado, que esse livro do Atos dos Apóstolos, ele é uma continuidade do terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas. Lógico, se é uma continuidade, ele tem o seu escritor também, o Lucas, né, o evangelista Lucas. E a gente sabe também, irmãos, que Lucas ele foi um parceiro, né, de viagem de Paulo. Então, Lucas, ele com certeza presenciou muitas coisas. E, lógico, nesse versículo 27, nesse capítulo 27, né, com certeza Lucas estava ali junto com Paulo, né, na partida de Paulo para Roma, né, e no naufrágio, né, do navio. Com certeza Lucas estava ali presenciando tudo aquilo que estava acontecendo naquele dia. Então, irmãos, o interessante desse capítulo 27, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a força que Paulo ele tinha, né? A intimidade que Paulo ele tinha com Deus, que era extraordinária, né, irmão? Paulo, a gente conhece muito bem que Paulo, ele logo após a sua conversão, ele começa a ter uma intimidade profunda com Deus e se tornou um grande cristão, um grande homem de Deus, um dos maiores pregadores da palavra de Deus, né, irmão? Então, Paulo, ele era cheio realmente, transbordante do Espírito Santo. Então Paulo ele não somente conversava com Deus, mas sentia realmente a presença de Deus ali perto dele, e com certeza ele recebia visitas celestiais enviadas por Deus, né, para acalentar um pouquinho daquilo que Paulo ele passou na sua trajetória, né, irmãos? A gente sabe muito bem que Paulo ele sofreu muita perseguição. Paulo ele foi açoitado, Paulo ele foi preso. Então a gente sabe muito bem que Paulo ele sofreu bastante para dar continuidade àquilo que Deus o chamou a fazer, né? A ser o propagador da tua palavra. Então a gente sabe que quando estamos no caminho de Deus e quando somos entregues verdadeiramente a Deus, somos perseguidos, né, irmãos? Perseguidos pelo inimigo de Deus. E Paulo ele não foi diferente disso, né? Paulo ele foi muito perseguido. E nesse capítulo 27 a gente vai ver um pouquinho aí, né, após nos versículos anteriores, que vocês com certeza já puderam ter um pouquinho da partilha dos irmãos que partilharam, né, que Paulo, logo após ele ser ouvido ali pelo rei Agripa, né, Paulo ele é transferido sob escolta romana para a Itália, e justamente para a cidade de Roma, para Roma, onde ele ia ter com o rei, né, e ali ele deveria comparecer, né, diante do imperador para ser julgado, né, por muitas acusações que foram feitas contra Paulo. A gente sabe que os cristãos daquela época eram julgados. Então, os judeus queriam, de qualquer forma, pegar Paulo, prender Paulo e matar Paulo, por causa daquilo que Paulo estava fazendo, denunciando, né, mais denunciando os maus tratos que os filhos de Deus estavam passando naquela época. E devido a várias ocorrências, né, a partida deles atrasou, né, e com isso o tempo de navegação ficou muito perigoso, né, e impróprio. A gente não vai ler a palavra, irmãos, esse capítulo 27, porque ele é muito extenso, né? Eu vou dar só uma recapitulada um pouquinho ali nos versículos mais interessantes, né? Eu vou partilhar um pouquinho com vocês aqui
Vou ler um pouquinho sobre o versículo 13 em diante, porque ali a gente vai ver um pouquinho da graça de Deus, que Deus ele foi fazendo ali através de Paulo, ali naquela embarcação que estava com certeza à deriva, que ia afundar, né, irmãos? Que a gente sabe ali que a tempestade ali foi muito forte, os ventos estavam muito fortes, e aquela embarcação ela não ia aguentar, e com certeza ia naufragar, né, ia afundar. Então, aqui no versículo 13, a gente pode ver que o evangelista Lucas ele vai colocar assim, dessa forma, aquilo que ele estava vivendo naquele dia junto com Paulo. Soprava então brandantemente o vento sul. Julgavam poder executar os seus planos. Levantaram a âncora e foram costeando de perto a ilha de Creta. Mas, não muito depois, veio do lado da ilha um tufão, chamado Euroaquilão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamos-nos arrastar. Impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos com muito esforço recolher o batel. Içaram-no e depois, com meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Ora, não aparecendo por muitos dias nem sol, nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Desde muito tempo, ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: amigos, deverás de vir ter-me atendido e não ter saído de Creta, e assim evitar esse perigo e essas perdas. Agora, porém, vos admoesto e tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, nenhum de vós, mas somente o navio. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse: não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Quer dizer, irmãos, olha só que graça, né? Devido àquelas várias ocorrências, né, partida de atraso, o tempo de navegação que ficou perigoso e impróprio, Paulo, que conhecia muito bem o trajeto, né, ele advertiu ali o centurião perigo constante que eles iam passar, né, que corria um grande risco por causa da tempestade, por causa dos ventos fortes, né, o navio afundar. Mas o centurião ele não deu ouvido para Paulo, né? Ele, na realidade, não queria ficar ali naquela cidade. Ele queria partir rapidamente para chegar o mais rápido a Roma, né? E o resultado é que eles foram apanhados. A gente pode ver que eles foram apanhados pela tempestade e só não morreram porque Deus ele conservou a todos por causa de Paulo. Assim como a gente vai dizer na palavra, né? Paulo, ele, no meio das suas orações matinais, com certeza, da noite, o anjo veio ter com Paulo, né, aquele ser celestial foi ter com Paulo, e falou para Paulo: Paulo, não temas, né, porque nenhuma vida vai ser perdida por sua causa, né? Então, olha só, irmãos, olha só, Paulo, ele tinha uma intimidade plena com Deus, amava tanto a Deus, que por essa intimidade e por esse amor, Deus ele resguardou aquelas vidas. Quer dizer, nem os soldados perderam vidas, nem o centurião, nem os presos, por causa de uma só pessoa, por causa de Paulo. Os outros, com certeza, eu acredito que estavam ali totalmente dispersos, sem esperança, com certeza, né, de sobreviverem àquela grande tempestade. Com certeza eles estavam com medo, né, medo de perder a sua vida, sem esperança nenhuma.
né? E o próprio Lucas, que escreveu essa carta, ele vai dizer que todos estavam sem esperança, né, de sobreviver naquela grande tempestade que eles estavam passando, porque o navio, com certeza, ele estava chacoalhando de um lado para o outro, né, irmãos? Então, e com tudo isso, né, Paulo, ele veio dar ali um alento, né, uma voz ali de, como é que eu posso dizer, de ânimo a todos aqueles que estavam ali no navio, né? Quando ele revela que ele foi visitado ali pelo aquele ser celestial, e que o ser celestial de Deus, né, a partir de Deus, disse que através da entrega de Paulo, né, do que Paulo ele as vidas daquelas pessoas que estavam no navio iam ser conservadas, né, irmãos? Ninguém ia perder a tua vida, somente o navio que ia, com certeza, ia afundar, né? Quer dizer, eles iam perder o navio, mas a vida deles permaneceriam, né? Eles não iam perder as suas vidas. Então, imagine só a situação, né, irmãos? Quando Paulo ele diz isso àqueles irmãos, com certeza o coração deles se alegraram, né, por aquela palavra, porque eles sabiam que a trajetória de Paulo, de um grande homem de Deus, um grande cristão, né? E Paulo ele vai dizer ainda para todos aqueles que estavam no navio: olha, estamos há muito tempo ali, mais de 14 dias, né, que vai dizer na palavra, 14 dias em deriva, né? Paulo deu uma palavra de ânimos ali a todos, quer dizer, aqueles irmãos estavam ali sem se alimentar, estavam fracos, estavam totalmente desiludidos. Aí Paulo dá essa palavra de ânimo: olha, nenhuma vida vai ser perdida, vamos se alimentar, se alimentem, peguem novamente as suas forças, não desanimem, porque nenhum de vós vai perecer, mas vamos perder somente o navio. Tenham fé, acreditem, porque Deus ele é maior que tudo isso. Quer dizer, após essa mensagem, irmãos, com certeza, a gente vai ver ali na continuidade da palavra, né, eles se sentiram animados, né, começaram a se alimentar, né, e com vontade de viver. Já tinham perdido ali a desesperança e começaram a ter mais esperança, na realidade, né, através das palavras de Paulo. Eles se agarraram nessa esperança de sobreviver, né, e aliviaram ali. A gente vai ver aqui que eles aliviaram o navio, jogaram tudo que tinha no navio no mar, para que o navio ele ficasse mais leve e pudesse navegar um pouquinho mais rápido, para eles se livrarem daquela tempestade. E lógico, a gente vai ver que isso aconteceu, teve êxito, né, em tudo isso que eles fizeram, mas infelizmente o navio ele veio a calhar, né, irmãos? Veio a calhar. E a gente sabe que após vários dias no mar, eles finalmente encalharam perto de uma ilha, né? E vendo que o barco ele não sairia e por fim afundaria, Paulo aconselhou o comandante que permitisse a todos nadar até a ilha. Lógico que os soldados naquele momento, né, eles não queriam, por medo de rebelião, que eram muitos presos, né, medo de rebelião, e os soldados eram poucos, né? Os soldados queriam matar os prisioneiros, mas o centurião, querendo poupar, olha lá, irmãos, poupar a Paulo, não permitiu. E por fim, todos nadaram até a ilha e nenhuma vida se perdeu, assim como o anjo tinha dito para Paulo, né? Paulo, nenhuma vida perecerá, mas só o navio vocês perderão, né? Então,
esses propósitos, aquilo que Paulo lhe tinha dito, né, para todos aqueles que estavam no navio, se aconteceram, né? Eles nadaram, nenhuma vida foi perdida, o navio com certeza afundou, né? E a gente vai ver depois que logo após o navio encalhar e afundar, e eles já estão na ilha, né? Eles esbranjam e falam: nossa, como é bom termos perto de nós um cristão cheio do Espírito Santo, né? Que mesmo nos momentos de catástrofe, eles ouvem a Deus e conseguem transmitir mensagem de encorajamento. Irmãos, quando eu me deparei um pouquinho com essa passagem, eu vi o quanto é importante cada um de nós como cristão, como pregadores da palavra, assim como Paulo lhe foi, né, irmãos? Temos que ser bem mais íntimo de Deus. Por quantas vezes na nossa vida, irmãos, a gente passa por esse naufrágio, por essas tempestades, por esses ventos fortes, né? E por muitas vezes bate no nosso coração o desespero, o encorajamento, né? A falta de coragem, bem dizer, né, irmãos? A falta de confiança em Deus. Nos entregamos a essas tempestades, né, esses naufrágios que acontecem no nosso interior, né, que fazem a gente desanimar. E essa palavra hoje ela vem dizer para cada um de nós que temos que ser cristãos corajosos. Corajosos, irmãos. Quantos de vós hoje está nos escutando, né, nessa partilha, e por muitas vezes se para se debater com Deus e dizendo: ah, Senhor, eu não sou digno de propagar a tua palavra, de levar a tua mensagem. Ah, Senhor, eu não sei como dizer, como é que eu posso dizer, irmãos, transmitir aquilo que o Senhor está querendo dizer. Irmãos, isso tem que ser tirado, irmãos, do nosso coração, do nosso pensamento. Todos nós somos eleitos de Deus, e você, como um escolhido de Deus a ser um profeta e uma profetisa do Senhor, você foi escolhido por Deus a levar, a transmitir essa palavra, né? Paulo, ele logo após a sua conversão, irmão, com certeza Paulo também não tinha conhecimento nenhum da palavra. Não tinha conhecimento de nada. Mas Paulo, ele não ficou preso na sua falta de conhecimento. Ele foi buscar conhecimento. Ele foi atrás de conhecimento para levar aquilo que é verdade, né? E denunciar aquilo que o povo estava passando. Quer dizer, Paulo, ele não tinha medo de falar de Deus, de propagar as mensagens de Deus, de falar sobre o amor de Deus, mesmo correndo o risco de perder a sua própria vida, né? A gente, olha só que lindo, né, irmãos? Aquelas pessoas que estavam na embarcação olhavam para Paulo com admiração. Que bom! Olha só, que ótimo escutar isso, irmãos. Imagina você numa reunião onde tem várias pessoas, e as pessoas dizem: nossa, como é bom ter um cristão cheio do Espírito Santo de Deus aqui perto de nós, que escuta a palavra de Deus, que escuta a voz de Deus e nos dá ânimo para continuar. Irmãos, esse livro, esse capítulo 27, ele vem nos mostrar justamente isso. Não a trajetória ali de Paulo, né, que ele ia ter ali com o imperador, que provavelmente ele ia responder por várias coisas que ele tinha cometido, mas a gente vai ver depois, logo mais para frente ali,
no último capítulo 28, né, que vai ter um irmão com certeza que vai partilhar, que Paulo ele foi totalmente liberto de tudo aquilo, de todas aquelas acusações que tinham sobre ele. Né? Por quê, irmão? Porque um verdadeiro filho de Deus, ele não é confundido. Não é confundido. E Paulo ele não era confundido, porque ele era um legítimo filho de Deus. Tanto é que a gente vai ver que naquele naufrágio, acho que a única pessoa que estava ali naquele navio, que não estava com medo de nada, era Paulo. Paulo ele não estava com medo do que ia acontecer ou deixar de acontecer. Por quê? Porque Paulo ele tinha confiança plena em Deus, irmãos. E Paulo ele sabia esse Deus que ele servia, que tinha um poder pleno para acalmar a tempestade, para acalmar os ventos, para acalmar o mar. Paulo ele sabia do poder de Deus, que era muito grande. Então Paulo ele nunca colocou um ponto de interrogação, né, nas coisas que Deus ele poderia fazer e poderia realizar. Tanto é que a gente vimos aí que foi através, né, das orações de Paulo, da intimidade de Paulo com Deus, que todos aqueles que estavam naquele navio, a gente não sabe a quantidade que eram, né, de homens naquele navio, mas através do sim de Paulo, um sim verdadeiro, Deus ele livrou, né? Deus abençoou aqueles homens que estavam ali naquele navio, dando uma segunda chance para cada um deles. Eu acredito que a palavra não vai dizer isso, né, irmãos? Mas eu acredito que através daquele gesto de Paulo, daquela bondade, daquele amor que Paulo ele tinha junto com aqueles irmãos que estavam ali naquele navio, que muitos presos, com certeza ali que cometeram vários delitos graves, por isso que estavam presos, se converteram e mudaram de vida, irmãos. Com certeza mudaram de vida. E começaram a caminhar, né, numa vida renovada, numa vida transformada, assim como Paulo, né? Paulo ele era um grande perseguidor de cristão, mandava matar. Quer dizer, Paulo ele era ruim, né? Nesse ponto, Paulo seguia plenamente a lei do rei, a lei do homem, né? Então, eu acredito mesmo que através dessa tempestade, desse naufrágio, né, do anúncio de Paulo, eu acho que, irmão, eu tenho certeza absoluta no meu coração, isso Deus ele diz no meu coração, que todos aqueles que estavam naquele navio, eles foram transformados. Por causa de um só, por causa de um homem que se entregou verdadeiramente nas mãos de Deus e deixou Deus agir através dele. Então, irmãos, essa palavra nesse capítulo 27, ele vem nos dizer justamente isso, que mesmo que você passe tempestades e vento forte no seu caminhar, no seu ministério, não desista, irmãos, não desista, não desista. Depositem a sua confiança naquele que colocou vocês aonde vocês estão e deu esse ministério para cada um de vocês. Não desistam, se entreguem mais a Deus, que com certeza Deus ele vai realizar muitas obras, irmão, obras gigantescas através desse ministério que cada um de vocês tem. Eu acredito muito, não somente aqui na nossa diocese do Campo Limpo, que vai ser logo que passar essa pandemia, né, que já tem data certa para passar, e eu acredito que o ano que vem já vamos estar reunidos novamente, né, irmãos, uns com os outros, podemos abraçar, que todos vão estar já vacinados, né, e eu acredito muito, irmãos, que essa diocese do Campo Limpo, ela vai crescer mais e mais em unção, porque vão ser levantados, com certeza, já estão sendo levantados, né? Muitos profetas mesmo e profetisas, que não vão ter medo, irmão,
que não vão ter medo de levar, de anunciar a palavra de Deus e principalmente de denunciar tudo aquilo que está errado. Eu tenho fé em Deus que tudo isso vai acontecer em nome de Jesus. Muitos Paulos vão ser levantados, muitos profetas, muitas profetisas do Senhor, com força, com gana, com vontade, com esperança de ter uma vida melhor, de transformar nessa nossa diocese, numa diocese realmente do fogo, né, irmão, do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus ele possa nos abençoar cada vez mais e tomara que essa partilha possa chegar no seu coração de uma forma concreta, né? E que você hoje, se você teve um pensamento de desistir, de jogar tudo para o alto e não mais caminhar, volte, é tempo, volte porque Deus ele confia em você, irmão. Deus ele confia em você, minha irmã. Amém? Que você seja assim que nem Paulo, né? Um verdadeiro cristão cheio do Espírito Santo. Fique com Deus, irmãos. Que Deus ele abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.